o capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os irmãos já podem deixar separado, que nós iremos ler esse texto aí no final, quando a classe aí for chamada. É uma lição longa, talvez uma das mais longas aqui de nossos estudos. E nós vamos fazer a leitura do texto. E conforme os irmãos quiserem estar fazendo alguma pergunta, fazendo alguma colocação, nos auxiliando, os irmãos sintam-se à vontade. Então, a aula de número 3, ela vai tratar de Atos dos Apóstolos, Já foi falado sobre os evangelhos no domingo passado, e o tema de hoje é Atos dos Apóstolos. Logo no início aí, o livro de Atos é um retrato emocionante e poderoso da história da igreja cristã primitiva. Atos nos diz como a igreja começou em Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Então o livro de Atos, ele conta a história da igreja primitiva. Então tudo que nós sabemos a respeito da igreja primitiva, o seu início, a sua formação, como ela chegou em todos os confins das terras conhecidas na época, estão relatados aí no livro de Atos. A igreja, ela começou lá na cidade de Jerusalém e ali ela se espalhou por todos os confins da terra conhecida. É a página 13. O livro de Atos tem sido chamado de um livro de transição, pois serve como uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Então, o livro de Atos, ele vai fazer a transição, ele vai fazer uma ponte entre os evangelhos e as cartas que nós temos ali dos apóstolos. Então, é um livro de transição. Para podermos entendermos o contexto, nós precisamos entender aí todo o livro de Atos, para entender por que aquelas cartas foram escritas, sobre o surgimento das igrejas, o pastoreio dessas igrejas, os problemas enfrentados por essas igrejas. Então ali a ponte está no livro de Atos dos Apóstolos. É uma ligação histórica que une a vida de Cristo com o crescimento da igreja cristã. Lucas não nos diz tudo o que gostaríamos de saber, mas ele inclui todos os detalhes essenciais desde os primeiros dias do movimento cristão, isto é, apológica no seu melhor, mostrando aos leitores que a fé cristã está firmemente enraizada nos fatos da história. Será que teria mais alguma coisa que nós temos curiosidade em saber a respeito da igreja primitiva, que nós não encontramos no livro de Atos dos Apóstolos? Será que existe algum questionamento que nós temos vontade de fazer às vezes, algumas perguntas que nós fazemos sobre a história da igreja cristã, sobre o seu início, sobre esse momento vivido pela igreja? O livro que conhecemos como Atos dos Apóstolos é, na verdade, o segundo volume da obra maior, que poderíamos chamar de Lucas Atos. Por quê? O que existe de semelhante aí entre Lucas e Atos? É que ambos foram escritos por Lucas, Ambos foram escritos por Lucas. Lucas escreveu os dois livros, Provavelmente aí foi dividido, em dois livros, ou na maneira como eles escreviam, tem essa divisão. O seu evangelho e depois
o Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dá aos cristãos de hoje informações básicas e relevantes sobre a igreja primitiva. Lucas retrata as tensões. Será que havia tensão na igreja primitiva? Existia, dizia. A gente olha para a igreja de hoje, né? E fala, nossa, que saudade da igreja primitiva, como aquela igreja era. Mas existiam tensões também naquele tempo. Tensões profundas, né? Existiam perseguições, e a perseguição realmente era sanguinária, né? Não era uma perseguição como nós temos nos nossos dias de hoje, muitas vezes velada, né? Uma perseguição, muitas vezes que ocorre às vezes de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Frustrações. Há muitos momentos aí que a igreja, ela queria se desenvolver, ela queria se destacar, ela queria cumprir a sua missão de uma forma muito mais abrangente, muito mais contundente, mas também havia frustrações ali na implantação e na fundamentação dessa igreja primitiva ali. E problemas teológicos que a igreja enfrentou. Né? Nós tivemos alguns concílios, alguém se lembra do primeiro concílio da igreja? Foi em Jerusalém. E por que houve esse concílio? O que aconteceu ali? Dos chamados judaizantes, né? Que queriam que os cristãos também se submetessem aos costumes e às práticas do judaísmo, né? Inclusive a circuncisão. Então, trazer essas práticas para dentro do cristianismo ali. Então, criou ali, então, problemas teológicos que a igreja ela acabou enfrentando e teve que tratar desses assuntos. E nós vamos ver também durante toda a história ali do que o livro conta, do início ao final, as tensões teológicas que existiram ali, até mesmo entre alguns líderes das igrejas. Quão grande seria a falta da igreja sem o material em Atos, né? Imagine hoje se a gente não tivesse esse material. Como é que a gente iria entender a história da igreja? O início da igreja primitiva? Como nós chegaríamos a entender como a igreja atuava naquele mundo, naquela época? Quão difícil seria? Mas nós encontramos nas páginas do livro de Atos, né, toda essa história nos conta de como a igreja se estabeleceu, como a igreja cresceu, como a igreja alcançou os seus objetivos. Todavia, o livro de Atos é mais do que a história da igreja do primeiro século. É uma narrativa sobre o Deus Trino, em uma missão imparável até os confins da terra. Atos é relevante para as pessoas em todas as situações e culturas, na medida em que fornece exemplos piedosos e a garantia de que Deus está trabalhando nos bastidores, assim como fez com o seu povo no passado. Em Atos nós vamos ver uma coisa um pouco diferente, né? Se a gente viu o Velho Testamento, se a gente viu os evangelhos, eles tratavam dentro de uma cultura, que era a cultura judaica. O pano de fundo, o contexto era a cultura judaica. Agora, Atos, ele começa a romper as fronteiras. Ele começa a sair ali de Jerusalém. Ele vai alcançar outras partes do mundo. Ele vai chegar em outros locais. Vai começar a ter contato com outras culturas, outras formas de pensar. Então, aí tem uma riqueza muito grande. Porque nós deixamos de uma cultura predominantemente judaica e vamos passar agora para outras culturas, entender outros povos, outros pensamentos. Aqui nós vamos ter contatos diretos com filosofias, grego, romanos, outras religiões. Né? Sai desse contexto fechado ali do judaísmo e vai chegar
até mesmo aí a outras localidades. É preciso reconhecer que Atos dos Apóstolos não é um título preciso, porque o livro de forma alguma contém todos os atos de todos os apóstolos. A gente costuma chamar de Atos dos Apóstolos, né? Quantos apóstolos são? 12. E aqui no livro tem, Atos conta a história dos 12 apóstolos, de tudo que eles fizeram? Não, né? Não conta. Então, não é um título muito preciso, porque o livro de forma alguma contém todos os atos de todos os apóstolos. Exceto a listagem dos 12 apóstolos no capítulo 1, apenas Pedro e Paulo são enfatizados. O apóstolo João, por exemplo, é mencionado, mas nenhuma das suas palavras foi registrada. Além disso, a morte de Tiago, irmão de João, é descrita apenas em uma breve frase. O livro, na verdade, descreve os atos de Jesus por meio do Espírito Santo na vida dos seus servos, né? Muitos teólogos costumam chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver uma ação muito forte, né? Uma ação extraordinária, maravilhosa, da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso que aqui na nossa lição, né, o autor ele coloca que descreve os atos de Jesus por meio do Espírito Santo. Porque nos evangélicos nós temos a presença de quem? De Jesus. Em Atos dos Apóstolos, nós temos a presença do Espírito Santo. O livro já começa contando ali, né, a história do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida lá na cidade de Jerusalém. Em Atos, Jesus continua sua obra. Logo, a ênfase não recai tanto no Espírito Santo, mas naquilo que Jesus está realizando no desenvolvimento da igreja em Jerusalém, Samaria, Ásia Menor, Grécia, Itália. Percebe como o contexto vai crescendo, né? Enquanto que o evangelho ficou em Jerusalém, Samaria, agora ele começa a alcançar a Ásia Menor, né, que é a região ali da Turquia, a Grécia e a Itália. E Jesus ele vai atuar por intermédio de quem agora? Do Espírito Santo de Deus que vai atuar e vai agir, né? É Jesus agindo, mas através da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo de Deus. Um título mais preciso seria Alguns Atos de Alguns Apóstolos, ou Os Atos de Jesus Cristo através da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo, ou simplesmente a continuidade do trabalho de Jesus através da sua igreja. Nesse caso, o tema estaria em pleno acordo com todo o livro. Então, é a continuidade do trabalho de Jesus, mas agora através da sua igreja. E lembrando que a igreja é o povo de Deus, são as pessoas. E o Espírito Santo age por intermédio dessas pessoas e o evangelho vai conquistando os seus territórios, vai chegando aos locais conhecidos e desconhecidos. Quem escreveu o livro de Atos, né? Nós já falamos no início que foi Lucas, né? Mas as referências a essa questão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1. O livro de Atos não indica claramente quem é o seu escritor, mas o consenso geral é que Lucas foi o autor. É interessante que o autor não se identifica, mas alega ter sido um companheiro de viagem de Paulo. Ao ler o livro de Atos, é possível notar o pronome nós, espalhado em passagens por toda a segunda parte do livro. E aí nós temos as referências dos textos bíblicos aí. Esses usos da primeira pessoa, do plural,
indica que o escritor foi um dos participantes em determinados eventos registrados no livro. Além disso, o primeiro versículo do livro faz referência ao primeiro livro do autor, que foi o Evangelho de Lucas. Ele escreve para quem? Para Teófilo, né? Tanto o seu Evangelho quanto o livro de Lucas, né? A tradição da igreja primitiva, a partir do segundo século, afirma que Atos, bem como o terceiro evangelho, foram escritos por um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas foi companheiro de Paulo, não foi? Em suas viagens missionárias. Esse companheiro é identificado em Colossenses 4,14 como Lucas, o médico amado e mencionado entre os companheiros de trabalho de Paulo. Aí nós temos aí as referências, né? Lucas, ele era médico, né? Então nós vemos aí a pluralidade ali entre os apóstolos de Jesus, né? Nós temos aqui alguém que escreveu e alguém que é médico. Então nós percebemos nas leituras, tanto de Lucas como na leitura de Atos, né? A riqueza das descrições, como é descrito, como alguém que é um perito, um conhecedor, a forma que ele descreve, né? Nós encontramos essa riqueza ali, justamente, né, por ter sido chamado, né, de Paulo por Paulo como o médico amado. Agora uma pergunta é válida: por que Lucas escreveu 2 livros? Algumas obras antigas eram divididas em livros, bem como em capítulos. E com toda probabilidade, as 2 partes foram produzidas para compreender um único trabalho em 2 partes. Então, provavelmente, foram escritas juntas, né? Apenas divididos aí em 2 livros, né? Ele começa contando a história de Jesus, ali do seu evangelho, contando toda a ação de Jesus, os acontecimentos que ele narra a respeito de Jesus, e agora ele vai narrar a história da igreja, né? Interessante, né, que tem toda essa narração da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus, do derramamento do Espírito Santo e do início da igreja cristã. Não podemos olhar para o livro de Atos sem considerar o Evangelho de Lucas, especialmente os primeiros 4 versículos desse livro, que provavelmente são entendidos como um prefácio para a obra de 2 volumes, né? É que como, né, esses primeiros versículos aí seriam um prefácio, né, dos dois livros. Seria uma introdução aí aos 2 livros, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Quando você lê, você teve essa ideia muitas vezes? Às vezes não parece que é tão distante o livro de Lucas do livro de Atos, né? Quando a gente lê, né, a grosso modo, parece que é tão distante. E na verdade, eles fazem parte de um mesmo compêndio ali, né? Estão narrando acontecimentos ali super interessantes que provavelmente estão dentro do mesmo livro. E esse foi dividido em 2 partes. Juntos, Lucas e Atos compreendem cerca de 30% do Novo Testamento. É grande, não é? É uma boa parte, né? Estamos falando aí de 30% do Novo Testamento, superando ambos os escritos de Paulo e João em tamanho. Quantas cartas Paulo escreveu? Alguém se recorda? Quantas? 13? Eu não me recordo. Eu não me recordo. São 13? Sim, 13, né? E João? 4, né? O Evangelho? Sim, né? E o Apocalipse, né? Né? Mas são os escritos ali, né? Então, eles superam, né? Até mesmo esses escritos, tanto de João,
aí quanto de Paulo, em tamanho. O forte apoio para a tradição de que o autor de Atos era um companheiro de Paulo vem da segunda metade do livro, que registra o ministério de Paulo, onde encontramos várias narrativas na primeira pessoa do plural, né? Sempre nós, sempre juntos ali. Todas as vezes que ele vai se referir a Paulo, ele se refere a nós, né? Mostrando que ele está participando desse ministério maravilhoso ali que o apóstolo Paulo ele estava realizando. Ele era um companheiro, estava junto. E estava junto e estava fazendo o quê? Ele registrava, né? Tanto é que nós temos aí o livro de Atos dos Apóstolos, ele registrava. Aí nós temos um texto de Atos 16, 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos, né? Olha só, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho, né? Então, a atitude de ir atender o chamado dos macedônios, né? Tocou tanto o coração de Paulo como o coração de Lucas, né? E eles foram juntos, procuramos partir para aquele destino. Esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois de dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Essas seções que utilizam o pronome nós parecem parte de uma narrativa de uma viagem ou de um diário escrito por uma testemunha que acompanhou Paulo de Troade a Filipos, na sua segunda viagem missionária, de Filipos a Mileto sobre a terceira viagem, e de Mileto a Jerusalém e de Cesareia a Roma. Veja bem como ele vai registrando, como é um diário. Então, ele vai colocando todos os acontecimentos nessas viagens, né? Considerando o estilo e o vocabulário dessas narrativas de viagens, que se assemelham ao resto do livro, é alta a probabilidade de que o autor dessas viagens seja também o autor do livro inteiro. Lucas era um médico que se juntou a Paulo em Troade. Observe que a mudança de eles para nós e viajou como missionário a Filipos, aparentemente ele ficou em Filipos e não se juntou a Paulo até o retorno de Paulo em sua terceira viagem. O sofisticado estilo literário e o polido uso da língua grega, bem como o fato de que foi dirigido a alguém chamado Teófilo, possivelmente um alto funcionário romano, né? Aí nós descobrimos quem era o Teófilo, né? Era um funcionário romano. Fornece forte apoio para a tradição de que Lucas fosse um gentil convertido ao cristianismo. Então, Lucas provavelmente não era um judeu. Ele era um gentil, né? Um gentil que foi convertido primeiro ao judaísmo, né? Ele era um prosélito, né? O prosélito é aquele que se converte ao judaísmo, né? Então, ele tinha outra religião, ele se converteu ao judaísmo, então eles são chamados de prosélitos, né? E depois ele se converte ao cristianismo. Então, ele passa ali de conversão ao judaísmo, a conversão ao cristianismo. Seu uso frequente e consistente no Antigo Testamento pode indicar que ele tinha sido um prosélito antes de sua conversão à nossa fé, à nova fé. Então, pelo seu conhecimento do Velho Testamento, dos costumes do povo judeu, então ele é alguém que havia estudado a respeito do judaísmo. Então, ele conhecia o judaísmo, né? Por isso que ele
conhecia toda essa história, por ter sido então um prosélito, mas depois se converteu à nova fé. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Para quem Lucas escreveu o livro de Atos? A questão da data e local de origem de Atos ainda está em debate, né? Não está fechado essa questão ainda da data e o local de origem, né? Então, existe até nos nossos dias de hoje debate a respeito desse assunto. Não há indicações claras no próprio livro. Porém, no que diz respeito ao seu destino, Lucas não deixou qualquer dúvida. No versículo de abertura, ele diz que escreveu o seu livro para um homem chamado Teófilo, o mesmo que havia recebido um livro sobre a vida de Jesus, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, primeiro ele conta a história de Jesus e depois ele conta a história da igreja de Jesus, né? Não pode haver dúvida de que ele estava se referindo ao livro que conhecemos como o Evangelho de Lucas. No prefácio do Evangelho, lá em Lucas 11:4, Lucas afirmou claramente o seu propósito em escrever o Evangelho, mas não está claro quem era essa pessoa, ó excelentíssimo Teófilo, né? Alguns intérpretes acham que Teófilo, que significa querido de Deus ou amado de Deus, refere-se a uma pessoa com posição oficial na ordem sociopolítica romana, né? Ali alguém muito importante dentro do Império Romano, né? O uso do título de Félix e para Festus. Assim é provável que Lucas tenha destinado sua obra em 2 volumes a um representante oficial da sociedade romana. De qualquer forma, ele era um crente em Cristo. Esses 2 volumes escritos por Lucas confirmariam e instruiriam Teófilo, assim como a igreja de Cristo na fé. Por que a importância dele escrever para alguém que ocupava um cargo importante no Império Romano? Será? Por que será que ele escreve para Teófilo, né? Um representante oficial da sociedade romana? Qual será o objetivo que ele tinha? Quem era o império que dominava a época? Os romanos, né? Os romanos eram a grande potência militar, econômica, cultural, né? Está falando ali do império. E ele vai escrever para alguém que tinha o quê? Influência, poder. Nós vamos ver que eles vão chegar a Roma. Eles vão chegar no coração do Império Romano. Vão chegar a Roma. E ele já prepara esse caminho, né? Escrevendo a Teófilo, né? Que tinha isso, era um homem importante dentro da sociedade romana, né? Já falando a história da vida de Jesus e a história da sua igreja, né? De qualquer forma, ele era um crente em Cristo. Esses 2 volumes escritos por Lucas confirmariam e instruiriam Teófilo, assim como as igrejas de Cristo na fé. Então, provavelmente Teófilo também era um crente em Cristo Jesus, né? Quando o livro de Atos foi escrito, né? Há muitas discussões quanto à data em que o livro de Atos foi escrito. Mas os próprios eventos cobrem cerca de 30 a 63 depois de Cristo, né? Então, quantos anos aproximadamente vai cobrir aí? Quanto? 33, né? Da história vai cobrir esses, né? Tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, né? Atos provavelmente foi escrito em Roma. Então, é ali na capital do Império que o livro foi escrito. Durante os 2 anos em que Paulo permaneceu preso na capital do Império, né? Paulo permaneceu preso de 59 a 61 depois de Cristo. Então, quando Paulo estava preso, o que Lucas estava fazendo?
Estava escrevendo seu livro, né? Relatando tudo que era importante ali para a igreja e para a história da igreja. Ao que tudo indica, o livro de Atos foi escrito antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Certamente um evento de tal magnitude não seria ignorado por Lucas. Quer dizer, o livro foi escrito antes do ano 70, porque se ele tivesse sido escrito após os anos 70, com certeza ele teria relatado a respeito da destruição do templo de Jerusalém, da destruição da cidade de Jerusalém, né? Então, esse fato não é narrado. Então, nós podemos datar aí que ele escreveu, então, antes do ano 70. Certamente um evento de tal magnitude não precisa ser ignorado por Lucas. Além disso, Lucas dificilmente teria omitido o relato da morte de Paulo, né? Em 66 e 68, depois de Cristo, né? Ele também não relatou. Se tivesse ocorrido antes desse período, esse evento teria sido registrado em Atos. Lucas também não menciona as perseguições de Nero, que começaram após o grande incêndio de Roma, né? No ano de 64, né? Que Nero acabou acusando quem? Os cristãos, né? De ter colocado fogo em Roma, né? Ele foi um dos maiores sanguinários, né? Os maiores imperadores sanguinários da história, né? Até hoje, né, a gente vê e ouve falar sobre quem foi Nero, né? Nero, né? É tão interessante que você não vê ninguém chamado Nero, né? É muito difícil, né? Nem para ser nome serviu, né? De tantos, né? De tão ruim que ele foi, né? De tão sanguinário que ele foi. Deste modo, há um consenso de que o livro foi escrito antes do incêndio de Roma, a primeira perseguição da igreja pelo império e antes da segunda prisão de Paulo em Roma, em 64 e 67. O livro de Atos foi redigido cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Portanto, 2 anos aí para escrever, né? E quais são os objetivos? O objetivo do livro de Atos, né? Olha o médico escrevendo. Me pareceu bem, depois da acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos, né? Percebe aí como ele escreve? O linguajar que ele usa, o vocabulário que ele usa, né? A gente não vê isso ali nos outros escritores ali, né? A gente percebe claramente ali essa formação que ele tinha, né? Lucas declara que teve a intenção de escrever uma exposição em ordem precisa sobre os primórdios do movimento cristão, no ministério de Jesus de Nazaré. Os versículos de abertura em Atos indicam que a narrativa começa com Jesus de Nazaré, no Evangelho, e que o segundo volume de Lucas pretende traçar a história de como o ensinamento cristão foi da Palestina a Roma, além da natureza transitória de Atos, constando milagres para autenticar a mensagem e os mensageiros, e a mensagem central de Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos. Há vários outros temas distribuídos em todo o livro, né? Então, nós vemos essa questão transitória aí, né? A respeito dos milagres, né? Os milagres eles vinham para chancelar, né? Para autenticar todo o ministério de Jesus, né? Então nós vemos aí vários milagres ocorrendo, né? Milagres maravilhosos, né? Nós vamos encontrar, né? Uma dos escritos dele que ele fala a respeito ali, né? Quando o Paulo sofre aquele naufrágio, né? Quando Paulo é picado por uma víbora, né? E nós vemos os milagres que aconteceram. Então, o livro ele é cheio de milagres, mostrando o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Então, há vários temas distribuídos em todo o livro. Um tema, a soberania de Deus na fundação da igreja e a propagação do evangelho, né? Então, o que ele destaca ali? Que Deus ele é soberano, e ele foi soberano na fundação da sua igreja, né? A igreja ela é fundada por Jesus, né?
A igreja não é fundada por homens, né? A verdadeira igreja, ela é fundada por Jesus, né? Ele é o soberano que ali funda a sua igreja, coloca as bases da sua igreja, né? Inunda a sua igreja com o seu Santo Espírito, né? Batizando os seus discípulos, trazendo a igreja, né? A sociedade, a igreja atuando, pregando, fazendo curas, prodígios, milagres, né? Tudo através da soberania de Deus sobre, né, a vida da igreja, né? Como maravilhoso era essa igreja. E nós olhamos para a igreja de hoje. Porque ele tinha uma missão, né? Ele tinha que voltar ao Pai, né? Ele tinha que voltar, né? Já havia sido, né, essa profecia, né? Porque ele tinha que voltar ao Pai. Esse era o ministério que ele tinha que cumprir, né? Lembra lá quando ele fala em João, né? Eu vou, mas vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus, ele está presente hoje na igreja. Não de forma corpórea, mas através do seu Santo Espírito de Deus. Mas quando ele ficou, o que aconteceu com ele? Perseguido, foi morto, né? Foi morto, né? Foi morto. E imagina, né? E hoje o Espírito Santo está presente na vida da igreja, né? Essa soberania de Deus, ele acontece ainda sobre a igreja de Jesus Cristo. Por mais que os homens tentem controlar, né, a igreja, serem donos da igreja, né? Ele está presente, ele é o que dá sustentação à igreja. A igreja existe, a igreja permanece, não é por obra humana, não é pelo ser humano. A igreja passou por todas as perseguições, passou por todos os problemas, a igreja vivenciou perseguições, tempos difíceis, tempos cruéis, mas ela sempre permaneceu firme. Se a gente olhar para a igreja hoje, contemporânea, né? Qual o retrato que nós temos da igreja hoje? É um retrato positivo ou é um retrato negativo? Mas isso significa, mesmo cheio de escândalos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, né? Isso significa que o Espírito Santo abandonou a igreja? Não. A igreja permanece, né? E ela vai de geração em geração. A igreja de Deus, né? É a igreja de Deus, né? Os homens passam, né? Pois não, Elídio? Sim. Onde mora o Espírito Santo? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, né? Ele mora dentro de nós, né? Sim. Sim. Sim, exatamente, né? Nós vamos para o Pai, né? Nós temos aí a garantia de estarmos com o Pai. Mas aqui a ênfase é na soberania de Deus. Assim como Deus foi soberano na igreja primitiva, ali na igreja dos Atos dos Apóstolos, ele continua sendo soberano até os nossos dias de hoje, né? E a igreja, então, ela passou por um período, né, ali do seu início, né? A igreja se iniciou ali, ela alcançou o império, ela teve uma luta tremenda contra o império, foi perseguido, até o momento que o império percebeu que ele poderia usar a igreja a seu favor, né? Isso ocorre no ano 300, né? Pelo imperador Constantino, né? Que ele pega então e ele une a igreja ao Estado. Ele coloca a igreja cristã como religião oficial do Império Romano, né? Do Império Romano, né? Tanto que até hoje, aonde está a sede da igreja romana? Em Roma, né? Continua sendo Roma, né? A sede da igreja romana está lá em Roma, né? E o Papa, né? A gente entende, né? Justamente que sendo esse dirigente dessa igreja romana ali, que foi fundada por Constantino no ano 300, né? Aí depois ela passou assim por problemas sérios, né? De divisões, né?
houve lá no ano de 1050, mais ou menos, né, a divisão da Igreja do Oriente, né, a Igreja de Constantinopla, surgiu a Igreja Ortodoxa, né? Depois nós temos ali, já no século XVI, a Reforma Protestante, da onde surgiram os ramos protestantes, e a Igreja então vai caminhando, com suas dificuldades, com suas perseguições, com suas lutas, mas também com suas vitórias, né? Mas lembrando sempre que quem está no comando é Deus. Deus jamais deixou de ser soberano na sua igreja, né? Claramente Deus está no trabalho e nada pode parar o que ele pretende fazer, né? Algum homem pode parar a obra de Deus? Nenhum homem pode parar a obra de Deus, né? Ela vai continuar. E o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra, né? E quando a gente fala isso, existe muitas terras ainda não alcançadas pelo evangelho? Não existe? Já olhamos, né, para o mapa, hoje a gente vai ver como tem terras para ser conquistada pelo evangelho ainda, né? Quão distante nós estamos? Ainda não. Não foi. Tem povos que até hoje não são alcançados. Não foi, né? Tem povos que não foram alcançados até hoje com a mensagem do evangelho, né? Então, vamos lembrar que existem povos remotos ainda, né? Existem povos remotos. Só um exemplo. Existe lá uma ilha, perto lá da Papua Nova Guiné, lá, né? Que nenhum homem consegue chegar lá. Todos que tentaram chegar foram mortos ali, né? Sobrevivem. Né? Eles matam, para não deixar... para não deixar ninguém chegar lá, né? Você imagine, né? São povos que não foram alcançados ainda, né? E muitos outros povos ainda que não receberam a graça de Deus, né? Então tem muito ainda que se pregar. Ao mundo muçulmano, que ele é totalmente fechado para o evangelho, né? Às vezes algumas pessoas ali têm algum conhecimento, mas a grande maioria não tem, né? É vedado, né? Há países ali onde você deixar o islamismo, se converter ao cristianismo, né? É crime de apostasia e a pena é de morte. Coreia do Norte é oficialmente, exatamente, né? Totalmente fechada, né? Ao evangelho. Sim. Aí você imagina quantas pessoas morrem por dia sem conhecimento do evangelho. Você imaginou essa cifra de quantas pessoas morrem diariamente aí sem conhecimento do evangelho? Né? Então, na verdade, Atos, ele jamais deveria ter cessado, né? Deveria ser a continuidade da história da igreja. 2. O poder do Espírito Santo concedido a todos os que acreditam em Jesus Cristo. Então, todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, é concedido o poder do Espírito Santo, né? Que ele desceu no dia de Pentecostes, né? Quando a igreja estava reunida ali. Então, o poder do Espírito Santo é concedido a todos os que acreditam em Jesus Cristo. Então, todos os cristãos genuínos, verdadeiros, né? Eles possuem o poder do Espírito Santo de Deus, né? Cada um de nós, cada cristão, né? Ele tem o poder do Espírito Santo de Deus, né? E o que esse poder do Espírito Santo de Deus faz em nós? Ou através de nós? Quando a gente olha ali para o livro de Atos e vê as curas, os milagres, né? É porque eles estavam sob o poder do Espírito Santo de Deus. E a igreja hoje? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus ele é relegado ao segundo plano na vida da igreja hoje, né? Fala-se muito do Espírito Santo, mas dá pouco espaço para o Espírito Santo agir na vida da igreja, né? O homem muitas vezes toma esse lugar, né?
e não permite que o Espírito Santo de Deus atue na vida da igreja, né? Sendo ele concedido a todo cristão. 3, a importância da oração na vida da igreja. Atos também destaca, né, a respeito da importância da oração na vida da igreja. A oração, ela é importante ou não é? Né? E aí Atos nós vemos claramente que a oração é importante. A oração jamais pode ser negligenciada em nenhum momento, né? A oração é o combustível da igreja. O que move a igreja é a oração. Né? Você convoca a igreja para orar, aparece 3, 4, 5. Convoca a igreja para aparece um monte. Por isso que a gente está dizendo a importância, né? É importante. Mas cabe ao quê? A conscientização, ela é o quê? Ela é individual. É cada um de nós. Não adianta a gente impor sobre as pessoas. Cada um tem que entender que a vida de oração, ela é importante. Né? Que essa vida de oração na igreja, ela é muito relevante, ela tem muito sentido. Ela se faz obrigatória na vida da igreja. Grandes batalhas foram vencidas pela oração. Muitas igrejas, né, que passaram por problemas, dificuldades, venceram com oração, né? Houve um reavivamento na Inglaterra pelos irmãos Wesley, né? O John Charles Wesley, que eram homens de oração, né? Houve um grande movimento forte, né? Que dali então gerou o metodismo, né? Uma igreja muito forte no seu início, porque eles eram uma igreja que estavam em oração, estavam sempre em oração, orando. Então também nós devemos trazer esse exemplo para nossas igrejas de hoje, né? Que a igreja deve ser uma igreja de oração, né? Vamos prosseguir, a gente já está quase no finalzinho. A importância da pregação da palavra de Deus. O livro de Atos contém numerosos sermões e discursos, incluindo 8 por Pedro, 9 por Paulo, um longo sermão de Estevão e um mais curto por Tiago. As mensagens de Pedro, Paulo e Estevão compõem cerca de 25% do livro, né? Então, Pedro, 8. Paulo, 9. Estevão, 1, né? Mais longo. E o mais curto, o do Tiago. As de Pedro e Paulo e Estevão compõem cerca de 25% do livro. A importância da missão para todos os povos. Esse impulso exterior do Evangelho é a linha principal da história de Atos. O livro de Atos nos mostra como fazer evangelismo e missões. Se a gente quer aprender a fazer evangelismo e missões, o que a gente tem que ler? Atos. Né? Ah, preciso de um curso, preciso aprender, preciso fazer isso. Vamos ler primeiro o livro de Atos. É claro que existem estratégias, né? Que a gente vai aprender, as pessoas trazem estratégias, isso é importante, né? Nós não devemos negligenciar isso. Mas a forma, a ação, a maneira de se fazer está no livro de Atos, né? E principalmente da atuação do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele não consegue convencer ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. A conversão, ela não é uma obra humana, ela é uma obra divina através do Espírito Santo de Deus. A realidade da oposição e sofrimento na disseminação do Evangelho. Embora Deus esteja soberanamente no trabalho e nada pode parar o que está fazendo, seus servos muitas vezes sofrem muito até a morte na causa. A vida e a organização da igreja. Atos nos dá vislumbres da vida da igreja primitiva, como a igreja lidou com os problemas à medida que crescia. Nós vamos até as 10. Então vamos lá. Deixe-me resumir a importância em Atos em 3 simples declarações. O livro de Atos nos mostra como o movimento cristão começou. Esse é um único livro no Novo Testamento que descreve os primeiros passos da igreja. Ele preenche a lacuna entre os evangelhos e o restante dos livros do Novo Testamento. Atos é uma história resumida da igreja primitiva, não exaustiva. Lucas
não nos diz tudo o que gostaríamos de saber, mas inclui todos os detalhes essenciais do movimento cristão. Atos nos mostra como a igreja deve se comportar em uma cultura predominantemente pagã. A igreja deve responder ao paganismo de duas maneiras. Primeiro, a igreja deve testemunhar corajosamente sobre Cristo, Jesus, ou seja, deve falar e não se calar. Em segundo lugar, uma comunhão visível por todos os santos. Dizia-se dos primeiros cristãos: eis como eles se amam. Essas duas coisas, testemunho corajoso e comunhão visível, tem sido a marca da igreja de todos os tempos em meio às perseguições e hostilidade, né? Aqui duas coisas são importantes dizer. Primeiro, o paganismo, né? Embora nós estejamos numa sociedade que nós chamamos de cristã, houve uma mistura do paganismo com o cristianismo. Então, o paganismo está presente hoje, muitos, até mesmo em igrejas evangélicas hoje, existe a presença do paganismo, práticas pagãs, né, que foram trazidas para dentro da igreja. E a outra, a respeito do amor entre os cristãos, né? Esse amor que mostrou para aquela cultura, né, que não tinha esse costume aí de amar uns aos outros, né, que foi o ensinamento de Jesus, como a igreja, como as pessoas se amavam. Isso chamou a atenção das pessoas. E o que marca hoje a vida das igrejas é exatamente isso, né? O amor que existe entre os irmãos, o acolhimento que existe na igreja cristã, de acolher as pessoas que vão chegando, as pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, né? Estão passando aí por momentos difíceis, né? E sempre há esse acolhimento. Existe sempre esse amor cristão. São umas épocas, né? São características, né? A gente vai encontrar em todas as igrejas lá, características todas as características nós vamos encontrar ali, né? Atos nos ensina sobre a missão universal da igreja cristã. O versículo tema de Atos é encontrado no primeiro capítulo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Observe a frase, até os confins da terra. O que começou em Jerusalém, um dia chegará aos cantos mais distantes do globo. Esse era o plano de Jesus desde o início. A igreja não deve ser dividida com base em distinções de raça, região ou classe social. Os cristãos são chamados a alcançar todas as pessoas, né? Independente da sua raça, independente da sua condição social, da sua condição financeira, da sua região. Olha como nós estamos distante de Jerusalém. E o Evangelho nos alcançou. Chegou até nós. E vai chegando até os confins da terra. Então, muitas vezes a gente fala, né? O que faz abreviar a volta de Cristo? É que o Evangelho seja pregado a todas as nações, né? O esboço de Atos. O esboço utilizado nesse estudo é resultado do versículo tema, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um simples esboço de Atos está contido em Atos 1:8. Uma testemunha em Jerusalém, principalmente para os judeus, né? Ali, então, a pregação era voltada exclusivamente para os judeus, né? Ali o evangelho começa a ser pregado para os judeus, né? O ministério de Jesus acontece com os judeus, né? Mas há um fato importante que aconteceu no dia de Pentecostes, é que havia muitos estrangeiros em Jerusalém, né? E ali eles foram alcançados também pelo poder do Espírito Santo. Uma testemunha na Judéia, na Samaria, inclusive os primeiros gentios. Uma testemunha nas partes mais remotas da terra, do judeu em primeiro lugar, mas predominantemente aos gentios, né? Aos gentios, né? Se você olhar, né, o mapa mesmo, o mapa daquela época, do Israel daquela época e do mundo conhecido, a sua grande maioria são os gentios, que devem ser alcançados pelo Evangelho. Implicações práticas. Devemos sair de nosso estudo inicial com duas grandes verdades. Em primeiro lugar, o cristianismo é uma fé enraizada na história, né? Ele tem fundamentos
ele tem raiz na história. Está enraizada na história, né? Não é um livro, né, de conto de fadas, não vai contar romance, né? Mas é um livro que tem suas raízes ali na história, contando a história da igreja, a história de Jesus, a história do Espírito Santo, a ação gloriosa de Deus, a soberania de Deus sobre toda a história. O cristianismo não é uma especulação religiosa de um grupo de pensadores brilhantes, né? Nós temos muitas filosofias aí, filosofias orientais, filosofias ocidentais, né? Que nasceram, brotaram, né? Na cabeça de pessoas brilhantes aí. Não, ela é enraizada aonde? Na revelação de Deus, né? O cristianismo é a revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos fielmente testemunharam sobre o que tinham visto e ouvido a respeito da vida, morte, ressurreição e ensinamentos de Jesus Cristo, né? Eles não fizeram, né? Se a gente olhar, né? Olha só a simplicidade, né? O que eles fizeram, né? Eles testemunharam sobre o que tinham visto, ouvido a respeito da vida, morte, ressurreição e ensinamento de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta: é difícil pregar o evangelho? Essa é a base. É testemunharmos daquilo que nós temos visto e ouvido, né? Daquilo que Cristo tem feito na vida das pessoas. Nossa fé é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Assim podemos ter confiança sobre a nossa fé. Em segundo lugar, Deus está trabalhando na história através de sua igreja. Enquanto a vida e o ministério de Jesus Cristo é o fundamento histórico da nossa fé, Jesus começou a obra e a igreja continua o que ele começou. E por isso que ele nos salvou e porque nos deixa aqui neste mundo. Isto leva a uma pergunta básica: sou comprometido com a obra de Deus por meio da sua igreja? Né? Essa pergunta só eu, só você pode responder, né? Somos comprometidos, né, com essa obra maravilhosa de Deus, né? Então aqui está a exposição, de uma forma assim bem resumida, né, de Atos dos Apóstolos, né? Mais alguma participação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sim, né? Se não houve conhecimento de Jesus, né? Só isso. Por isso da nossa responsabilidade, né? Por isso da nossa responsabilidade em pregar o evangelho, né? Por isso nós temos responsabilidade. Nós podemos ir, nós podemos também contribuir para que outras pessoas vão por nós, né? Pessoas que são chamadas por Deus, que têm esse ministério glorioso de ser missionários, né? De evangelizar as pessoas, né? Então, através dessas pessoas, também são alcançadas. Então, na hora que chamar a nossa classe, nós vamos ver Atos 1:8.